Conforme o parágrafo 1º do artigo 93 do Regimento Interno, convoco o procurador da Câmara, Dr. Sam Martins Donato Roosevelt, para auxiliar os trabalhos durante o andamento desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto. Elias Cândido. Presente. Ezequias Mariano Gomes da Silva. Presente. Ivanito Barbosa de Oliveira. João Brito Pereira Filho. Presente. Jorci Miranda Sangi. Luciano Miranda Salgado. Presente. Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Presente. Silvio Rodrigues de Oliveira. Presente. Havendo o número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos desta sessão. Convido o senhor secretário a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelas vales da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-se-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quero agradecer a presença de todos que nos honram nesta reunião, aqui nesse plenário. Passaremos agora a leitura do expediente. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Está aqui, fica à vontade. Chegou no dia 23 de setembro de 2013, está pronta para qualquer um dos munícipes e nós, vereadores. Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tenha chegado nessa casa no dia 2 de setembro de 2013 e está à disposição dos munícipes e de qualquer um de vossas excelências. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde. São 3 telegramas que chegaram no dia 13 de setembro de 2013. A essa casa está à disposição de todos. Da Câmara Municipal de Brejetuba. Convite. A Câmara Municipal de Brejetuba, por meio de sua presidenta, senhora Andressa de Souza Grifo Zucon, e demais vereadores, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria e família para participar da sessão solene de outorga de títulos de cidadã e cidadãos brejetubenses, a realizar-se no dia 26 de setembro de 2013, às 5 horas, no plenário Mari Carmen Couto Dias. Presidenta Andressa de Souza Grifo Zucon. A PAI de Ibatiba. No dia 31 de agosto de 2013, a Câmara Municipal de Ibatiba, Espírito Santo, encaminhamos a Vossa Senhoria a prestação de contas do convênio número 1/2013, referente ao repasse utilizado no mês de agosto de 2013 para apreciação e aprovação. Segue em anexo toda a documentação. Está toda a documentação à vontade de prestação de conta nesta casa para qualquer munícipe e Vossa Senhora, Excelências. Cadastro Ambiental Rural. Convite. O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Agricultura e Pesca e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, convida para lançamento do Cadastro Ambiental Rural, dia 30 de setembro, segunda-feira, às
2 horas, no Parque de Exposição de Carapina. Convite: presidente e vereadores da Câmara Municipal de Iguaçuí, Espírito Santo, têm a honra de convidar a vossas senhorias e famílias a participarem da reunião solene para concessão de honrarias no dia 27 de setembro de 2013, a partir das 6 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara Municipal, Dr. Francisco Lacerda de Aguiar. O presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, desembargador Pedro Felrosa, tem a honra de convidar Vossa Excelência para o ato solene da outorga da Ordem do Mérito Judiciário ao governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Prefeitura Municipal de Ibatiba. Ofício número 162/2013 do Gabinete do Prefeito, pauta do dia 25/9. Ao excelentíssimo senhor Silvio Rodrigues de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Ibatiba. Assunto: resposta ao ofício 118/2013. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente manifestamos nossos votos de sucesso e parabenizamos Vossa Excelência no que tange à presidência desta ilustre casa e de elaboração de leis. Diante dos questionamentos contidos no ofício em referência a esta municipalidade, tem informar que o montante atualizado desde o período de 2001 é de R$ 3.603.910,27. No que tange a solicitação de informações sobre como se encontra no momento, temos que informar que este possível débito está sendo questionado judicialmente através de uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, tomando sob o processo de número 01047.2013.5.107.1/PJE-JT. Processo este que se encontra em fase de contestação por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como embargos a execuções fiscais tombados sob o número 001-258/97.2.013.8.08.0064. Contudo, este processo a municipalidade obteve junto ao juízo local, através da Procuradoria-Geral de Ibatiba, provimento liminar, que garantiu a exclusão do município do Cadim, com consequente expedição de certidão positiva com efeito negativo. Na expectativa de atendimento a contexto de vosso questionamento, encaminhamos em anexo documento que comprovam as mais puras verdades nessa narrativa. Na eventualidade de existir qualquer dúvida, nos colocamos à inteira disposição para esclarecê-las. José Alcuro de Oliveira, prefeito municipal. Está em anexo aqui. Nessa casa. Prefeitura Municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo. Secretaria Municipal de Ação Social. Ofício número 145/2013. Ibatiba, 5 de setembro de 2013. A Câmara Municipal de Ibatiba. Assunto: encaminhar nota de esclarecimento. Venho pela presente encaminhar a nota de esclarecimento acerca do atendimento prestado pela Secretaria Municipal de Ação Social à família da criança, ADT, que sofreu acidente com máquina desta municipalidade. Sem mais para o momento, esta secretária se coloca à disposição para os maiores esclarecimentos que tange a política de assistência social. Sônia Maria Martins, secretária municipal.
já foi encaminhado para todos os vereadores. Obrigado, secretário. Requerimento número 79 de 2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, ouvindo o plenário, manifestação desta Casa de Leis em relação à concessão da BR-262, conforme o texto em anexo. Requer ainda que encaminhe a cópia da manifestação e deste requerimento para cada membro da bancada federal capixaba. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de setembro de 2013, Luciano Salgado, Pingo, vereador, PMDB. Requerimento número 80/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente requer, depois de ouvido o plenário, solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal cópia integral da folha de pagamento referente ao mês de setembro de 2003, após o fechamento da mesma. Plenário Éden Faustino Bernardo, 16 de setembro de 2013. Luciano Salgado Pingo, vereador, PMDB. Requerimento número 81/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, ouvindo no plenário, realização de sessão solene para comemorar o Dia dos Professores, em data a ser marcada pelo vereador proponente. Plenário Éden Faustino Bernardo, 16 de setembro de 2013. Luciano Salgado Pingo. Requerimento número 82/2013, excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Senhoria, ouvindo o plenário, a realizar de sessão solene para comemorar o Dia do Servidor Público, em data a ser marcada pelo vereador proponente. Plenário Éden Faustino Bernardo, 16 de setembro de 2013. Requerimento número 83/2013, excelentíssimo presidente, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido do plenário, solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal relação de todas as leis sancionadas em 2013, com respectivas datas de sanção e publicação. Plenário Éden Faustino Bernardo, 20 de setembro de 2013. Requerimento número 84/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, cópia dos relatórios de prestação de contas do Poder Executivo, já analisadas pelo Tribunal de Contas e as disposições desse Poder Legislativo, mas que ainda não foram julgadas por esta Casa. Plenário Éden Faustino Bernardo, 20 de setembro de 2013. Luciano Salgado Pingo, vereador, PMDB. Luciano, requerimento número 85/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador que abaixo subscreve e no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido do plenário, solicitar ao chefe do Poder Executivo Municipal cópia detalhada e integral do laudo de vistoria técnica da empresa New Holland, realizada na Patrol, cedida pelo PAC 02 em 2013. Requerimento número 86/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo subscreve e, no uso de suas atribuições conferida pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, solicitar a íntegra estadual informações sobre o motivo da possível suspensão de emissão desse documento no município de Ibatiba. Plenário Éden Faustino, 25 de setembro de 2003, Luciano Pingo, vereador, PMDB. Requerimento. Excelentíssimo presidente, o vereador abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa Senhoria, ouvindo o plenário, a inserção nos anais desta Casa de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elza Cândida de Assis, ocorrido no dia 19 de setembro do corrente ano. Solidarismo, neste momento de dor, com seu esposo, senhor
José Sodré, seus filhos e extensivo aos demais familiares e amigos. Consternado com lamentável perda, requer ainda que seja dada ciência desta homenagem póstuma à família enlutada no teor deste, com cópia do mesmo no seguinte endereço: bairro Brasil Novo, CEP 29.395, Ibatiba, Espírito Santo. Plenário Éden Faustino Bernardo, 25 de setembro. Vereador Elias Cândida Silveira, Lili da Barbearia. Indicação número 3/2013. No uso de minhas prerrogativas regimentais, indico que após a aprovação do plenário, oficie-se ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando o para que determine ao responsável pelo Departamento de Obras e Serviço Público que seja providenciado a uma tampa para bueiros próximo ao bar do Romildo, onde está acontecendo acidente com frequência devido à falta da mesma, que certamente coloca em risco de acidente as pessoas que transmitam naquele local, principalmente as crianças, que em vias de regra são as mais desatentas. Plenário Éden Faustino, 10 de setembro, vereador presidente Silvio Rodrigues de Oliveira. Indicação número 4/2013. No uso de minhas prerrogativas regimentais, indico que após a aprovação do plenário, oficie o senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando o para que determine ao responsável pelo Departamento de Obras e Serviço Público para que viabilize providência no sentido de solucionar um vazamento de água proveniente de uma mina localizada na rua Antônio Ribeiro, próxima à casa do Senhor Divino, e que esta causando prejuízo aos moradores, uma vez que esta soltando todos os calçamentos naquela região atingida. Plenário Faustino Bernardo, 10 de setembro. Silvio Rodrigues, presidente. Indicação número 5. No uso de minhas prerrogativas regimentais, indico que após a aprovação do plenário, oficie ao senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-o para que determine aos responsáveis pelo Departamento de Obras e Serviço Público para que determine a construção de uma boca de lobo na rua Orodino Rocha, com a finalidade de se disciplinar o correto escoamento de águas de chuva no local. A presente propositura visa atender às constantes reivindicações dos moradores e transeuntes do local, pois a falta de referida boca de lobo gera sérios transtornos por não ter para onde escoar a água da chuva. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de setembro de 2013, Silvio Rodrigues de Oliveira, presidente. Excelentíssimo, indicação número 9, excelentíssimo presidente, o vereador que está subscreve com amparo no regimento interno propõe ao eclésio plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para as seguintes providências: a construção de um parque na praça da localidade do Córrego de Santa Clara, parque este que já é uma reivindicação antiga dos moradores que carecem de um local para levar seus filhos para entretenimento e lazer, contando com o apoio dos nobres pares e entendimento por parte dos órgãos responsáveis. Antecipo os meus agradecimentos. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de setembro. João Brito Pereira Filho. Indicação número 10. Excelentíssimo presidente, o vereador que esta subscreve com amparo no regimento interno propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para a seguinte providência: providenciar o ensaibamento da estrada que liga Criciúma ao Alto Criciúma em toda a sua extensão para viabilizar o transporte escolar e transporte de leite naquela localidade, contando com o apoio dos nobres pares e entendimento por parte dos órgãos responsáveis.
Antecipo os meus agradecimentos. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de setembro de 2013, João Brito Pereira Filho. Indicação número 11/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador que está subscreve com amparo no regimento interno propõe ao eclesiástico plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para a seguinte providência, sugerindo viabilizar de implantar uma linha de ônibus que faça o trajeto entre Criciúma e Alto Criciúma. Essa indicação reforça os desejos de grande parte dos moradores naquela localidade, que encontram-se dificuldade para locomover devido às faltas de transporte que atende melhor a população. As comunidades de Criciúma reclamam que o único atendimento naquela região é feito pelo ônibus da Águia Branca, que passa apenas na BR-262, criando assim grandes dificuldades de se dirigirem até Ibatiba, principalmente pela estrada com subidas muito íngremes, e que impede o translado dos idosos e gestantes. Contando com o apoio dos nobres pares e entendimento por parte dos órgãos responsáveis, antecipo os meus agradecimentos. Plenário Éden Faustino Bernardo, 10 de setembro de 2013, João Brito Pereira Filho. Indicação número 14. Excelentíssimo presidente, o vereador que abaixo subscreve e no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente, requer, depois de ouvido o plenário, oficiar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de viabilizar as seguintes medidas de melhoramento dentro da municipalidade. Dentro do IPTU, aos moradores que reformarem as calçadas, transformando-as em calçadas cidadãs. 2. Criação do programa Remédio em Casa, visando melhorar a assistência farmacêutica em nosso município. 3. Criação de um sistema de protocolo na Secretaria de Saúde, visando controlar a entrada e saída de pedidos de exames, consultas, cirurgias e outros, evitando transtorno para a população. 4. Realização de projetos e posterior execução de ação de mobilidade, alargamento da estrada, construção de calçadão e etc. na estrada que liga o município ao córrego dos Carangolas. 5. Reforma da Grande do Bueiro no bairro Brasil Novo, perto da residência do senhor Nego do Mocídio. Plenário Éden Faustino Bernardo, 18 de setembro de 2013, Luciano Salgado Pingo. Indicação 3/2013. Excelentíssimo presidente, os vereadores que abaixo subscrevem e no uso de suas atribuições conferidas pela legislação vigente requerem, depois de ouvido o plenário, oficializar ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a necessidade premente de viabilizar a seguinte medida de melhoramento dentro da municipalidade. 1. Construção de fossas sépticas no córrego dos Rodrigues. 2. Construção de ponte de cimento próximo à propriedade dos senhores Moisés Salomão Faria, Jorge Salomão e de Assis Sangi. 3. Afastamento do trecho da estrada que liga o município ao córrego dos Rodrigues. 4. Limpeza de caixa e contenção na estrada que liga o córrego IP ao córrego dos Rodrigues. 5. Reorganização da coleta de lixo no córrego dos Rodrigues. Estudo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a ação de contenção de erosão, propriedade do senhor Alaía Levino Rodrigues, perto da Serraria. Carlos Alberto Santos, Luciano Salgado, as outras duas assinadoras, todos os vereadores. Indicação
número 12/2013. Excelentíssimo presidente, o vereador que está subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao eclesiástico plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para as seguintes providências. Solução imediata para resolver as questões que impedem ao atendimento dos municípios, principalmente no bairro Brasil Novo, visto que, a presente data, os serviços dos Correios e Telégrafos não chegam a todas as residências. Contando com o apoio dos nobres pares e entendimento por parte dos órgãos responsáveis, antecipo os meus agradecimentos. João Brito Pereira Filho, vereador. Projeto de lei. Projeto de emenda à lei orgânica. Emenda. Acrescenta o artigo 103 ao capítulo 5º da lei orgânica do município de Ibatiba. Vedar o provimento à investidura e o exercício em cargo comissão ou em função de confianças aos brasileiros que estejam em situação de ineligibilidade, ressalvadas as incompatibilidades específicas de cargos políticos eletivos. A condição de inaligistável é a de militar. Autor, vereador. A mesa da Câmara Municipal do município de Ibatiba promulga a seguinte emenda à lei orgânica. Artigo 1º. Fica acrescido ao artigo 103 ao capítulo 5º da lei orgânica do município de Ibatiba com a seguinte redação. Artigo 103. É vedado o provimento, a investidura e o exercício em cargo em comissão ou em função de confianças dos poderes executivo e legislativo municipal aos brasileiros que estejam em situação de ineligibilidade, ressalvadas as incompatibilidades específicas de cargos políticos eletivos, a condição de inalistável e a de militar. Artigo 2º. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 25 de setembro de 2013. Vereador Marcos Rodrigo Amorim Florindo. Projeto de lei. Altera os artigos 1º e 2º da Lei nº 541/2009, que institui o Dia do Tropeiro de Ibatiba. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 541/2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o Dia do Tropeiro Carreiro de Ibatiba no calendário municipal. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei Municipal 541/2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Dia do Tropeiro Carreiro de Ibatiba será comemorado no primeiro domingo do mês de setembro de cada ano. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias. Plenário Eden Faustino Bernardo, 25 de setembro de 2013. Carlos Alberto Santos, PSD. Elias Cândido Silveira, PSC. Marcos Rodrigo Amorim Florindo, PMN. Joci Miranda Sangi, PSD. João Brito Pereira Filho, PV. Ezequias Mariano, PP. Silvio Rodrigues de Oliveira, PMDB. Luciano Miranda Salgado, PMDB. Ivanito Barbosa, PP.
Projeto de Lei número 014/2013. Institui o Fundo de Desenvolvimento Municipal das outras providências. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que o povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído ao âmbito do Poder Executivo Municipal do Fundo de Desenvolvimento Municipal de natureza financeira e contábil, com um prazo determinando a duração, criado com a finalidade de receber repasse do Estado do Espírito Santo oriundo do Fundo Estadual de Municípios de Investimento na áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segurança e proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação de interesse social, meio ambiente, sustentabilidade e mobilidade. Inciso 1º. O Poder Executivo ficará obrigado a divulgar anualmente. Primeiro, demonstrativo contábil informando. Letra A. Recursos arrecadados recebidos no período. B. Recursos disponíveis e. Letra C. Recursos utilizados no período e. 2. Relatórios discriminados contendo. Letra A. Número de projetos municipais beneficiados. E. Letra B. Objeto e valores de cada um dos projetos beneficiados. Inciso 2. O Poder Executivo divulgará anualmente até o dia 31 de março do exercício financeiro seguintes resumos global dos itens previstos no inciso 1º. Constituirão recursos do FDM, recurso oriundo do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, as dotações consignadas no orçamento e créditos adicionais que lhes sejam destinados, doações, auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas físicas ou jurídica, bem como de entidade e organizações pública ou privada, nacionais ou estrangeiras. Rendimento de aplicações financeiras dos seus recursos, saldo do exercício anteriores, outras receitas que lhe venham a ser legalmente destinadas. A cada final de exercício financeiro, o recurso do FDM não utilizados devem ser transferidos para o exercício financeiro subsequente, sendo mantido nas contas do fundo para utilizar. Inciso 2º. A extinção do fundo instituído por essa lei acarreta a reversão do eventual saldo remanescente para a conta única do município. Inciso 3º. O recurso a que se refere ao artigo 2º dessa lei serão obrigatoriamente depositados no Banco do Espírito Santo, Baneste. Artigo 3º. O FDM fica vinculado à Secretaria Municipal de Finanças e a aplicações de seus recursos devem ser identificadas mediante a criação de unidade orçamentária específica. Artigo 4º. Fica vedada a utilização dos recursos do FDM para pagamento de despesas que não sejam enquadradas no grupo de natureza de despesa investimentos. Parágrafo único. A utilização do recurso do Fundo Municipal deverá observar a legislação do FDM. Prefeitura, artigo 5º. Nos planos de trabalho municipais incentivados nos moldes da presente lei e em sua respectiva comunicação institucional, deve constar a divulgação do apoio institucional do Governo do Estado do Espírito Santo e do FDM. O FDM será escrituração contábil própria, ficando a aplicação de seus recursos sujeito à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no prazo previsto na legislação permanente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Ibatiba, 19 de setembro de 2013, Prefeito Municipal José Alcuro de Oliveira.
Projeto de Lei número 15/2003. Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do município de Ibatiba e das outras providências. O projeto municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, faz saber que o povo, por intermédio de seus representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a Coordenação Municipal de Proteção à Defesa Civil do município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, diretamente subordinada ao prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coordenar em nível municipal todas as ações de proteção e defesa civil. Prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação nos períodos de normalidades e anormalidade. Artigo 2º. Para as finalidades desta lei, denomina-se proteção de defesa civil, ciclo de ações preventivas, preparativas de socorro assistente e reconstrutiva, executadas pelo sistema formado por entidades públicas, privadas do terceiro setor e pela sociedade civil, articulado ou integrado para as garantias da segurança global da população. Fazem principalmente o risco de desastre. Segundo, desastre. O resultado de eventos adversários naturais ou provocados pelo homem sobre um cenário vulnerável, causado graves perturbações ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios. 3. Situação de emergência. Situação altera intensa e grave das condições de anormalidade em um determinado município, estado ou região, degrada em razão de desastre, comprometendo parcialmente sua capacitação de resposta. 4. Estado de calamidade pública, situação de alerta intensa, grave das condições de anormalidade em um determinado município, estado ou região, decreta em razão de desastre, comprometendo substancialmente a sua capacidade de resposta. Artigo 3. A COMPEC manterá com a demais órgãos e gêneros municipais, estaduais, federais, estreito intercâmbio com o objetivo de fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à proteção e defesa civil. Artigo 4. Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil. Constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Artigo 5º. Competec compor-se AD, Coordenadoria Executiva, Conselho Municipal, Apoio Administrativo, Secretaria, Setor Técnico, Setor Operacional. Artigo 6º. O Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil será indicado pelo chefe do Executivo Municipal e compete ao mesmo organizar atividades de proteção e defesa civil no município. Artigo 7º. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil será composto por representantes de secretarias municipais de obras, saúde, educação, meio ambiente e ação social. Artigo 8º. Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão atividades sem prejuízo da função que ocupam e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Parágrafo 1º. A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos dos respectivos servidores. Artigo 9º. Fica chefe do Executivo autorizado a criar o Fundo Especial para a Proteção de Defesa Civil. Artigo 10. A presente lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 90 dias a partir de sua publicação. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Ibatiba, 19 de setembro de 2013. José Alcuri de Oliveira, Prefeito Municipal.
Queria consultar os nobres vereadores. Nós temos agora um projeto para leitura, que é um projeto número 13/2013, oriundo do Gabinete do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2017. É um projeto que tem aproximadamente mais de 100 folhas. Então, eu queria consultar o plenário, está à disposição já para todos os vereadores, para análise, para discussão, vai estar nas comissões. Eu queria consultar o plenário quanto à dispensa de leitura do projeto. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade diante dos presentes. Então, senhor secretário, faça a leitura somente dessas 2 páginas, por favor. Só do projeto. Os anexos está à disposição dos nobres vereadores. Projeto de lei número 13/2013, de 28 de agosto de 2013, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. O prefeito municipal de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber à Câmara Municipal, aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o plano plurianual para a quadrimestre de 2014 a 2017. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo-se para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração contínua, na formação dos anexos que integram esta lei. Artigo 2. O Plano Plurianual de 2014 a 2017 organiza a atuação governamental em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do plano. Artigo 3º. Os programas e ações desse plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem. Artigo 4º. As prioridades e metas para os anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 serão estabelecidas nas leis de diretrizes orçamentárias específicas de cada exercício. Artigo 5º. Para efeito dessa lei, entende-se por: primeiro, programas, instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como programa finalístico, resultam na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores. B. Programa de apoio administrativo a áreas especiais. Resultam nas ofertas de serviços voltando para o poder público, para a gestão de política e para o apoio administrativo. 2. Instrumento de programa que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não orçamentária, sendo a orçamentária classificadas conforme a sua natureza em: A. Projeto instrumento de programa para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que ocorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação da administração. B. Atividade instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operação que se realizem de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessários em manutenção da ação administração. C. Operação específica, despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento
das ações da administração das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a formação de bens ou serviços. Artigo 6º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações do plano plurianual são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas e ações previstas no plano plurianual aos valores previstos na Lei Orçamentária Anual. Artigo 7º. A exclusão ou alteração de programas e ações constantes dessa lei, bem como a inclusão de nossos programas, serão propostas pelo Poder Executivo através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir o produto de respectiva metas de ações do plano plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa. Artigo 9º. A gestão do plano plurianual observará os princípios de uma eficiência, eficácia, efetividade, compreenderá e implementação, monitoramento, avaliação e revisão de programas. Artigo 10º. O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para o apoio à gestão do plano, com característica de gerenciamento. Artigo 11º. Ficam dispensadas as discriminações do plano plurianual, as ações orçamentárias, cuja execução restringe-se a um único exercício financeiro. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos de 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2017. José Alcuro de Oliveira, Prefeito Municipal, Ibatiba, 28 de agosto de 2013. Todos os projetos serão encaminhados às comissões, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para pareceres.